Hoje é dia de análise quant de TUB4, Itaú Unibanco. É mais um vídeo da nossa série que a gente está fazendo análise quant somente aqui dos bancões aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo a esse vídeo aqui do nosso Plano 5, plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimentos, e sempre lembrando que a gente obedece a algumas raízes, que são os aportes, ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry, e eu estou acompanhando você aqui ao longo dessa jornada do Plano 5, sempre lembrando que você pode estar chegando no seu plano 4, ou já passou pelo plano 5, está no plano 6, quem sabe, rumo ao plano 7. Não importa, a gente vai conseguir ajudar todo mundo com o conteúdo que a gente está desenvolvendo aqui no plano 5. E o outro aviso é que não adianta você ficar somente no plano, você também tem que executar o plano, né? É importante que você aproveite o conteúdo que você está vendo aqui ao longo de 365 dias, já se passaram 100, mas também você tem que executar, né? Procurar executar, obviamente, do jeito que você achar mais interessante, com base naquilo que a gente falou, que a gente fala, na verdade, com base naqueles ativos que a gente aporta, de repente você ajuda a tomar alguma decisão, em ativos também que a gente comenta aqui, tudo isso é para te ajudar no seu próprio plano 5. Mas enfim, vamos lá no nosso vídeo de hoje, em que a gente vai fazer a análise quant da ITUB4. Vamos lá. E como eu falei, ITUB4 são as ações preferenciais do Itaú Unibanco. E nesse caso, a gente, como sempre, a gente vai fazer uma análise quant, principalmente trabalhando com dados de um período mais ou menos de um ano, podendo ser entre 6 e 8 meses também. Mas geralmente a gente vai pegar aqui esses 8 meses, que é exatamente o que a gente utiliza aqui na nossa solução, na solução quant que a gente desenvolveu aqui na Symmetry, que é exatamente o nosso método VAPT, mais especificamente o Rank VAPT, que inclusive vou mostrando aqui também ao longo desse período todo. Estou mostrando aqui o Rank VAPT dos bancões. Eles não estão bem posicionados, como você deve saber, os bancos eles têm sofrido uma certa volatilidade, uma certa tendência de baixa, mas em geral são muito queridos, na verdade, por investidores que estão com foco mais em dividendos. A nossa solução é um pouco mais focada na parte de ações de crescimento, em detrimento às ações de valor, que estariam ali mais relacionadas aos dividendos, mas também você pode utilizar também para tirar insights na hora de tomar uma decisão. Por exemplo, qual banco aqui que está mais bem ranqueado aqui no VAPT. Mas enfim, vamos lá fazer a nossa análise quant da ITUB4. Sempre lembrando que aqui a gente está fazendo a análise da correlação e a correlação de preços, ou seja, tem aqui duas situações do preço e também tem da variação do preço. Há possibilidade de você fazer estudo de correlação nos dois. A gente está considerando somente aqui a correlação dos preços. Então a gente vai mostrar para vocês quais são os ativos que estão mais correlacionados à ITUB4. Então eu tenho aqui a correlação de ITUB4, peguei apenas ITUB4, na ITUB3, como você pode ver, ela é a que tem mais correlação, como era de se esperar. ITUB3, para quem não conhece, é exatamente as ações ordinárias do Itaú Unibanco, enquanto ITUB4, as ações preferenciais. Correlação aqui com ITUB3, 99,3%. É muita coisa, era como a gente poderia esperar também. E em seguida, também, como era de se esperar, a gente tem Itaúsa, através das suas preferenciais, ITSA4, com 97,21%, e TSA3, 92,36%, seguida aí de Sambi11, que é o Banco Santander, com 88,1%, e a gente está falando somente das primeiras 5, né? Em seguida temos aí BRSR 6, 84,76. A gente pode ver que logo abaixo também tem mais um banco, o Banco do Brasil, que a gente já falou aqui nessa série de vídeos, e também a gente já falou também do Banco Bradesco. A gente falou das ações preferenciais, e aqui a gente tem as ações ordinárias. Mas enfim, a gente vai mostrar as correlações apenas dessas 5 primeiras, para você ter uma ideia daquilo que a gente está falando aqui quando a gente fala em correlação dos preços. E antes de falar da correlação, mostrar a correlação dos preços, é bom lembrar que o Itaú Unibanco, esse aqui é o site da B3, se a gente for olhar a composição acionária, né, do Banco Itaú, a gente tem Itaúsa com 39,21%, né, então é muita coisa. E isso significa que, lembra que eu falei ontem sobre a relação de causalidade ou não causalidade, né? Causalidade é quando algo tem realmente efeito sobre outra coisa. No caso, a gente já realmente imagina que o preço do Itaú, no caso da cotação de ITUB4, realmente vai causar um impacto ali no preço da cotação da Itaúsa, porque há uma relação de causalidade exatamente expressada através dessa composição acionária. Então, o que acontece aqui em Itaú vai refletir, claro que não perfeitamente, mas reflete lá em Itaúsa. Essa é a ideia da causalidade. Pode haver correlação sem causalidade também, tá? Por exemplo, há outros bancos envolvidos, mas não necessariamente o Banco Itaú vai ter relação causal com outros bancos. Mas, por outro lado,
vai ter causalidade dentro do contexto de bancos, né? Então, o que acontece? O banco aqui no Brasil vai acontecer para todos, né? Obviamente, no contexto macro, né? Claro que pode haver algum detalhe, alguma coisa específica, aquele risco específico naquela ação, naquela empresa, que pode ser refletida somente nela, mas geralmente impacta em uma, vai impactar de alguma forma em outra, então tem essa relação de causalidade entre esses grandes bancos aqui, como você está vendo. Então vamos olhar lá o gráfico para a gente entender melhor essa questão. Então aqui esse é o gráfico, aqui estou usando o TradingView. Então aqui na correlação, o que a gente representa aqui, né? Lembrando que a gente tem aqui a correlação com ITUB 4, ITUB 3, ITSA 4, ITSA 3, ISAMB 11 e BRSR 6, que é o Banco do Rio Grande do Sul. Então a gente tem essas 5 relações. Como a gente pode observar, o gráfico em si ele tem um comportamento muito parecido, é que eu chamo de assinatura, né? Vai ter uma assinatura bem parecida como essa daqui, né? Eu vou mostrar aqui como seria mais ou menos essa assinatura. Então o comportamento é bem parecido, tá? Aqui a gente observa, no caso, o Banco Itaú, né? Teve, aqui embaixo eu estou colocando a receita líquida, né? Sofreu aqui algumas oscilações, por exemplo, aqui no Q4 2020 tinha lá de receita líquida quase 9 bilhões, depois caiu para o Q1 2021 5,68 bilhões e voltou a crescer no Q2 2021 para 8,48 bilhões. Obviamente, há toda aquela expectativa em torno dos bancões, né, com relação à briga com as fintechs, né, o que vai ficar no futuro, né, a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer. Só para fins de observação aqui, a gente vai ver aqui o que aconteceu com relação ao crescimento aqui, por exemplo, do Q1 2021 para o Q2 2021, a gente tem aqui um crescimento foi grande, né? 47%, né? A gente tem aqui mais ou menos isso, né? Mais ou menos 48% teve esse crescimento aqui. Na cotação, bora ver lá quanto ficou o crescimento ali, deixa eu tentar pegar ali, foi mais ou menos aquela azulzinha ali mais escura. Vou pegar aqui do período do Q1 até ali o topo, mais ou menos aqui 21%, né? E depois caiu novamente, né? Aqui o Banco Itaú caiu novamente aqui nesse período aqui, para em torno aqui, deixa eu ver aqui, menos 12%, menos 12,39%, está tendo uma leve subida aqui nesse período aqui de julho para cá, né? Para ver se vai manter esse período. Enquanto as outras vêm um pouco decrescente, né? As outras aqui, no caso, junto com o Itaú, vem aquelas que têm relação de causalidade, que é Itaúsa, ITSA 3 e ITSA 4, né? Estão dando uma subidinha aqui, né? Enquanto as outras aqui, para ver aqui embaixo quem é que está caindo, SAMB 11, que é do Santander, e a gente tem também BRSR 6, né? Lá para cima, quem está subindo junto ali tanto Itaú, na sua versão ordinária, essa versão ordinária, né? E preferencial, e também Itaúsa, ações ordinárias e ações preferenciais, e também SAMB 11, né? Essa é a ideia aqui. Para concluir aqui, eu vou mostrar aqui a nossa tabela VAPT, que é exatamente onde a gente mostra o ranking VAPT. A gente tem aqui, como eu falei anteriormente, todos os bancões eles estão com um ranqueamento VAPT lá para baixo, né? Como eu falei, a nossa solução é mais focada em ações de crescimento, né? Então ali, essas ações de valor, né, que seriam mais caracterizadas pelo dividendo alto, né, estão mais lá para baixo. Mas também pode te ajudar a tomar a decisão em qual investir. Nesse caso, Itaú está atrás de Santander. Em primeiro, como eu falei ontem, né, a gente falou sobre Bradesco ontem, e aqui Itaú está em terceiro, nessa posição aqui desses quatro bancões que a gente está considerando, tá? Lembrando que não é recomendação de compra ou venda de nenhum desses ativos que a gente está falando. A gente está fornecendo aqui um conteúdo educacional exatamente para você tirar insights aqui, de repente pesquisar mais, procurar mais informações para a sua tomada de decisão nos seus investimentos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos, deixar seu comentário aqui qual desses bancões aqui você está investindo. Também não esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até amanhã.